Muito se discute ainda acerca do auxílio emergencial, porque nessa fase de pandemia, esse dinheiro foi tão importante para as pessoas resolverem coisas fundamentais da vida delas, que é principalmente comer, né, levar comida para dentro de casa. O tema está na pauta, apesar das pessoas, algumas estarem recebendo já, vão partir da terceira para a quarta parcela desse auxílio prorrogado por mais 2 meses, mas se discute o que vai acontecer até o fim do ano, né? E um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas fala exatamente da importância do auxílio emergencial para que as pessoas pudessem fazer as coisas mais básicas da vida delas. E, para uma fatia importante dessa população, foi a única renda possível. E a gente vai conversar com o Daniel Duque, que é pesquisador de economia aplicada da FGV. Tudo bem, Daniel? Como é que vai você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Como é que vocês avaliaram de que forma esse dinheiro impactou a vida das pessoas de uma forma geral? Como é que chegaram a esses resultados? E como vocês perceberam o movimento dessas famílias que, antes da pandemia, algumas delas não tinham esses R$600 nas rotinas delas, não tinham R$600 para gastar com nada, e passaram também a ter a possibilidade de levar para dentro de casa algo que não tinham acesso. Por uma parte, não tinha nada e foi a única forma para poder levar alimento para dentro de casa, e teve uma outra parcela que não tinha rendimento nenhum ou tinha pouquíssimo rendimento e passou a ter algum. Na verdade, uma grande parcela da população nunca teve uma renda tal como tem hoje, né, do auxílio emergencial. Até o ano passado, cerca de boa parte da 10% aí da população vivia com uma renda pouco acima, né, de R$100 por pessoa, né? Esse era o normal do Brasil, né? Hoje, quando você olha as pesquisas mais recentes, ainda que não seja perfeitamente comparável, o que a gente vê é que os 10% mais pobres do país, eles estão com uma renda significativamente superior a R$200 por pessoa. Então, assim, houve um crescimento muito forte aí da renda dos mais pobres, e hoje, se você, de fato, for realmente ver a população ali que tem menores rendimentos quando se exclui o auxílio emergencial, esse programa, ele corresponde a 97% da renda dessas pessoas mais vulneráveis, né? Enfim, porque elas que estavam ali com uma situação que dependiam basicamente de programas sociais ou da renda do trabalho, né? A renda do trabalho ali na informalidade, ela foi praticamente a zero para muitos trabalhadores, sem poder acessar seguro-desemprego, enfim, outro tipo de compensação. E aí só sobrou de fato hoje o auxílio, né? Que permitiu, como eu falei ali, um aumento de uma situação melhor de consumo, enfim, de acesso à renda, do que jamais houve para muitos, né? Na verdade, R$600 ele é um valor muito próximo à renda mediana do Brasil, ou seja, 50% ali, né, dos brasileiros, um pouco menos que isso, em torno de 40%, enfim, eles recebiam até R$600, de modo que o auxílio emergencial representou, de fato, uma reposição integral e, para muitos, mais do que integral desses rendimentos. E essas pessoas focalizaram esse gasto em fazer coisas que não faziam. Teve gente, a gente viu o estudo também mostrando que teve gente que resolveu pagar dívida, porque tinha coisa pendurada, pequenos papagaios espalhados por aí, na padaria, no bar, no mercado, pagaram dívidas e ainda assim colocaram comida dentro de casa. Isso foi recorrente? Há diversas evidências que estão sendo mostradas, né, hoje, de como tem sido usado esse dinheiro, ainda que seja muita evidência preliminar, né? A gente tem visto também evidências de que a construção, né, tem tido pequenas construções, tem tido um boom aí nos últimos meses, que são pequenas obras, né, nas casas, e além disso também tem até, se a gente olhar a pesquisa de comércio, né, do IBGE, a pesquisa mensal do comércio, hoje o nível de consumo, né, do varejista, não ampliado no caso, ele está no mesmo nível que ele estava já no período pré-crise, né? Foi a primeira pesquisa a se recuperar totalmente do tombo da crise, o que é justamente evidências de como as pessoas estão usando, né, esse dinheiro, né?
No começo houve, acho que, uma maior preocupação em compra de alimentos, enfim, houve aí um pequeno boom aí no setor de alimentação aí no começo aí de abril e maio, e depois as pessoas começaram a usar para esses outros usos diversos, como esses pequenos investimentos nas casas, pagamento de dívida, por aí vai. Zaidan, o Daniel Dux está conosco. Inclusive, há pouco a gente falava aqui sobre a boa notícia, né, de que houve uma diminuição no índice de contágio, mas que não é uma coisa reversível, e falávamos que os cuidados continuam necessários. Até tem uma pergunta aqui do Antônio Moreira Lima. Parece que caiu o Daniel, hein? Perdemos a linha do Daniel, vamos recuperar o contato com ele. Eu aproveito para dizer que o Antônio Moreira Lima pergunta se as pessoas devem voltar a trabalhar só em 2030 e tal. Não, pelo contrário, eu acho que as pessoas precisam trabalhar e quero que todas elas tenham trabalho, né? Temos de enfrentar o desemprego. Agora, aquele negócio, restaurante deve abrir? Claro que sim, óbvio. Agora, que as pessoas não vejam o restaurante aberto como um convite ao comportamento anterior ao que está acontecendo. Exato, né? Exato. O Daniel já está conosco, tá, Jaidan? Só para você saber. Então claro. Então é isso, as pessoas devem... eu acho ótimo que abram bares, restaurantes e comércio e todo mundo trabalhando e tal. Agora, quem frequenta, quem vai à loja, quem vai ao restaurante, deve continuar tendo precaução, não é? Evitar ficar um espirrando na cara do outro. É só isso. Agora, Daniel, até em razão disso, a gente sabe que mesmo quando o vírus estiver controlado, que houver vacina, etc., o Banco Mundial, por exemplo, acaba de solicitar uma extensão do pagamento da dívida, principalmente dos países pobres, porque essa é uma das maiores crises socioeconômicas aí dos tempos modernos, né? Principalmente nos países mais pobres, porque quebradeira, desemprego, aqui são milhões de desempregados. Então, mesmo depois do vírus controlado, ainda haverá efeitos socioeconômicos gravíssimos, né? Você acredita que a extensão do auxílio emergencial é fundamental? Ele tem de ser estendido pelo menos ali até uma parte de 2021? Claro que isso custa dinheiro, mas você considera essencial, tem de ser mantido o auxílio emergencial no ano que vem? No ano que vem, eu acho que a gente tem que primeiro ver como vai ser a recuperação, né? A gente tem algumas evidências de que está acontecendo em alguns setores da economia, ainda que no mercado de trabalho a gente não esteja vendo ainda nenhum sinal de recuperação mesmo. Na verdade, o mercado de trabalho ele tem demorado a mostrar algum sinal realmente de melhora. Agora, de fato, o gasto hoje, né, o mundo inteiro está gastando, está usando seus recursos para poder justamente contrabalancear os efeitos da crise, né, do Covid, da pandemia. E os países mais desenvolvidos, eles podem se endividar sem muito problema, né? Eles têm moeda forte, eles têm já um histórico de pagamento das suas contas fiscais, enfim. De modo que eles não têm muito problema de aumento da dívida com a pandemia, né? Os países de desenvolvimento, Brasil incluído, é um pouco mais complicado. Se a gente perde um pouco a mão, né? Alguns investidores, enfim, podem acabar querendo um maior pagamento de juros para poder realmente comprar essa nossa dívida pública. Pode ficar um pouco mais difícil de rolar nossa dívida pública. O auxílio, certamente tem que ser estendido até o final do ano. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que as pessoas ainda vão precisar muito desse apoio. Não há qualquer recuperação do mercado de trabalho. E quando houver, ela deve ser lenta, né? Então o auxílio ele vai ser muito importante até o final do ano. Agora, para depois do ano que vem, eu acho que a gente vai mais depender mesmo de uma transição para um outro programa mais extenso, como o Renda Brasil, enfim. Porque se a gente ficar indefinidamente pagando o auxílio emergencial, realmente as contas públicas elas vão entrar em colapso, porque é um programa de fato muito caro. Daniel, outro dia nós tratávamos aqui de uma informação, conversávamos a respeito de uma informação, de que para muita gente o valor do auxílio tem sido superior àquilo que as pessoas conseguiam arrecadar ao longo de um mês nas condições anteriores, né? Gente que sai para a rua dia após dia sem nenhuma certeza de quanto vai levar para casa, se será possível comprar comida para a família.
E para muita gente, por incrível que pareça, o auxílio é maior do que aquilo que elas conseguiam arrecadar. Muita gente que ganha, às vezes, 1/3 do salário mínimo, uma coisa impressionante. Ou seja, isso expressa, e você como especialista em economia aplicada e como economista, pode nos falar melhor. Quer dizer, isso mostra o tamanho da população que está lançada numa situação de miséria, né? Que é açoitada pela miséria aí diariamente, a ponto de um auxílio de R$ 600 representar mais do que ela ganhava normalmente antes da pandemia, né? O Brasil ele é um país muito desigual, né? E não é um país rico, né? De modo que ele acaba tendo um percentual grande da população abaixo da linha da pobreza, né? Coisa que inclusive se reduziu nos últimos meses, justamente por causa do auxílio emergencial, né? A gente, em meio a uma crise econômica, a gente conseguiu reduzir muito fortemente a população abaixo da linha da pobreza, né? Durante 2 meses aí, pelo menos, de maio e junho, que é onde a gente tem pesquisa. Agora, realmente, se for ver, pelo menos um terço da população aí teve aumento da renda em relação ao ano passado. Assim, foi um estudo que eu fiz recentemente, assim, mostra que realmente, apesar das perdas da renda do trabalho, apesar, enfim, de toda uma situação dramática na economia, no setor privado, né, nos empregos, as transferências do auxílio emergencial foram capazes de elevar a situação de um terço aí da população. Agora, realmente, o Brasil ele é um país em que a gente sempre conviveu com grande parte aí da sua população em um nível muito baixo de renda. Assim, pelo menos 1/4 da população até 2019 vivia com uma renda baixa de 450 por pessoa. Assim, cerca de quase 7% da população vivia com a renda baixa de 150 por pessoa. E, assim, 7% da população, a gente fala parece pouco, mas isso aí são cerca de 15 milhões de pessoas, né? 15 milhões de brasileiros vivendo numa situação muito miserável. Daniel, a última de minha parte, a gente está falando de um contingente abalado pela pandemia, mas só que tem algo que ainda está por acontecer e que pode acontecer. A economia começa a voltar, né? Algumas cidades já voltaram à normalidade, outras estão em processo, mas algumas empresas se seguraram até agora. Se seguraram. Teve muita empresa que não demitiu ninguém. Mas conta com o retorno das atividades para que isso possa ser sustentável. E tem já os números mostrando que mesmo com a volta da atividade está tudo muito devagar. Tem lojista de shopping que prefere ficar com a porta fechada do que aberta, porque as despesas são menores com o faturamento que está sendo conquistado agora. Ou seja, existe uma possibilidade, uma perspectiva de que o desemprego possa aumentar ainda mais nessa fase ainda da pandemia. Como é que vocês estão avaliando a possibilidade, o contingente de desempregados, ou seja, de pessoas que vão necessitar de um auxílio, possa ser ainda maior do que é hoje? Não, bom, o desemprego ele vai realmente aumentar nos próximos meses. Assim, isso aí não tem muita dúvida, porque hoje a gente tem muita gente que perdeu o seu emprego, perdeu sua ocupação, mas não foi procurar outro, né? Porque eles preferiram ficar em casa porque tinham ou auxílio, ou porque tinham, enfim, medo de serem contagiados, enfim. De modo que o desemprego, que é justamente a conta de quantas pessoas estão procurando emprego sobre a população, sobre a força de trabalho, né? A gente vai ver um aumento grande aí nos próximos meses. Agora, como a gente tem visto, né, nos últimos meses também. Agora, realmente, a situação não vai voltar à normalidade sem que a pandemia seja controlada. Assim, é muito importante isso. Os países que conseguiram controlar a pandemia, como o Japão, Nova Zelândia, a Europa em geral, eles já estão na normalidade, já estão tendo um crescimento econômico maior, né, já estão conseguindo recuperar a sua atividade econômica. Enquanto que países que não conseguem fazer esse controle, como os Estados Unidos, por exemplo, a Índia também, México, eles estão numa situação de penúria. A economia não consegue voltar, de fato, quando a gente tem aí uma situação em que, por exemplo, no Brasil, aí a gente tem 1.000 mortes por dia, né? Enfim, uma situação muito difícil para a população realmente querer voltar à normalidade, sair de casa, trabalhar, consumir, sem que haja, de fato, uma normalidade em relação à própria situação da saúde, né, que é possível ter, assim, na população.
Daniel Duque, pesquisador de Economia Aplicada da FGV. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Abraço. Até logo.